Olá, a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou a missionária Rose. Hoje nós iremos falar um pouco, abordar o assunto sobre o processo para que nós possamos chegar no propósito. O que é o propósito, missionária? O propósito é quando o Senhor Jesus ele nos faz uma promessa e como eu e você vamos nos comportar até chegar a essa promessa a qual o Senhor nos fez. Nós temos que investir neste processo. Mas como que eu vou investir no processo? Temos que seguir o exemplo que José nos deixou. José, nós sabemos que ele foi vendido, ele foi caluniado, ele foi humilhado, mas José, ele prosperou aonde o lançaram. Nós podemos ver que José, ele foi caluniado, ele foi perseguido pelos seus irmãos. Os seus irmãos, eles tinham inveja de José. José, quando ele foi contar o seu sonho para os seus irmãos, em que ele via que o feixe dele se levantava e que os outros 12 feixes se prostravam diante dele, aquilo gerou uma inveja, uma ira muito grande no coração dos irmãos deles. Então nós temos hoje que tomar muito cuidado também quando nós falamos sonhos do Senhor para as pessoas. Nem todo mundo está preparado para vir com a gente. Nem todo mundo está preparado para poder nos apoiar nos nossos sonhos. José, ele foi jogado no buraco e depois ele foi vendido como escravo. Mas naquele momento, José, ele não entendia direito o que estava acontecendo com ele. Quantas das vezes nós somos também, nós não somos entendidos, nós somos incompreendidos. Às vezes nós temos um sonho que não é o nosso sonho, mas é o sonho que o Senhor Jesus colocou em nossos corações. E quantas pessoas nos atacam por causa disso? E existem muitas pessoas hoje que se afastaram do caminho do Senhor, que abandonaram a sua fé, por não serem compreendidas, por não terem aquele apoio, mas o nosso apoio ele tem que vir unicamente do Senhor Jesus. José, quando ele foi comprado por Potifar e ele entrou dentro da casa de Potifar, nós podemos ler na palavra do Senhor, José ele prosperou lá dentro. Mas o inimigo não ia deixar barato, porque o teu inimigo da tua alma, ele sabe muito bem o que o Senhor Jesus tem para você. José ele foi caluniado pela esposa de Potifar e ele foi lançado mais uma vez na cadeia. E quando José foi lançado na cadeia, lá também José prosperou. José prosperou tanto lá que ele, de prisioneiro, ele passou a ser um ajudante de lá. Até que chegou o momento em que o copeiro e o padeiro tiveram sonhos e José os interpretou. E aconteceu exatamente porque Deus era na vida de José. Mesmo diante de toda aquela dor, de toda aquela tribulação, de toda aquela humilhação, José ele não perdeu a fé, ele não havia perdido a esperança de ver o seu pai novamente. Naquele momento, para José, o futuro dele era algo indeciso, ele não sabia o que iria acontecer, mas ele tinha certeza e a fé e a convicção no Deus a qual ele servia. E nós temos que ter essa convicção. Você precisa ter essa convicção. O que o Senhor Jesus falou que vai fazer na sua vida. O que acontece muitas das vezes nos dias de hoje, o Senhor ele nos faz uma promessa e muitos se prostram. Você tem que investir na promessa do Senhor, você tem que investir no processo para que você possa chegar no propósito. E qual é o propósito do Senhor para a sua vida? O Senhor Jesus ele falou que ele iria te usar na palavra para levar a palavra do Senhor aos 4 cantos. Você tem que investir na palavra, você tem que estudar a palavra do Senhor.
O Senhor Jesus, o que Ele prometeu para você? Você tem investido no propósito do Senhor? Você tem investido no seu processo? Ou você tem apenas estado prostrado, num estado de procrastinação, aguardando ali acontecer algo sobrenatural? Não. Eu e você somos as únicas pessoas capazes de frustrar os sonhos do Senhor. Mas como missionária, quando nós deixamos de investir naquilo que o Senhor Jesus prometeu para nós? Quando nós paramos e cruzamos os nossos braços. José, ele não cruzou os braços em nenhum lugar aonde o colocaram, mas ele investiu em cada lugar que ele foi, até que ele chegou diante do rei, e ele foi um dos maiores governadores daquele tempo. Então eu quero te dizer que muitas das vezes você está aguardando uma promessa do Senhor e que isso ainda não só aconteceu porque você não está investindo. Você vai me dizer que é doloroso? É muito doloroso. É doloroso demais o processo. Mas nós temos que olhar para o alvo. E qual é o meu alvo? O teu alvo? O nosso alvo é Cristo. É Ele quem vai nos ajudar. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Josué 1:9: seja forte e corajoso. O Senhor Jesus, ele nos encoraja a nós prosseguirmos, porque Ele é conosco. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer: tende bom ânimo, que eu sou contigo. Deus é com você, não importa qual é o momento que você está vivendo agora. O que você está vivendo agora não determina o que Deus tem para você amanhã, porque foi Deus quem te chamou, não foi o homem. Então começa a investir nesse processo, começa a lutar, mesmo sem força, mesmo com teu coração machucado, mesmo que você foi decepcionado. Deus, ele jamais irá te abandonar, ele jamais irá te decepcionar. Porque o que Deus tem para mim, para você, é algo muito grande. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que eu e você somos meninas dos olhos do Senhor. E que os nossos olhos não viram e que não chegou ao nosso coração é o que Deus tem guardado para mim. E guardado e reservado para você. Então eu quero perguntar para você: qual é a promessa do Senhor para sua vida? Você tem investido na promessa do Senhor? Você tem investido no seu processo para que você possa alcançar o seu propósito? Porque se você não investir, você nunca vai chegar no propósito, porque nós só iremos chegar na terra prometida quando nós estivermos preparados para colocar os nossos pés lá. E quem vai nos preparar é o Senhor Jesus. E esse momento só vai acontecer quando eu e você se dispor a sermos provados e aprovados pelo Senhor Jesus. Amém? Então eu quero te encorajar nesse dia. Ore, peça sabedoria para Deus. Peça que Ele te instrua na sua caminhada. Converse com Deus. Nós não precisamos terceirizar o nosso contato com Deus, porque nós temos o contato direto com Ele. Converse, bote o seu joelho no chão, crie uma intimidade com Deus para que você possa ouvir a voz do Senhor quando Ele falar contigo, e Ele vai falar para você o que você tem que fazer. Porque muitas das vezes nós estamos numa luta tão grande, o barulho na nossa mente é tão grande que nós não ouvimos a voz de Deus. Então vamos nos achegar a Deus, mesmo em meio à tribulação, para que possamos ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos vencer o dia de hoje, para que nós possamos alcançar o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Já se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com alguém, com algum amigo seu, com algum irmão que você sabe que está passando por esse momento difícil, que está enfrentando no meio de um processo. E que a paz do Senhor seja na sua vida. Jesus, Ele está voltando. Não permita que o inimigo roube a sua coroa.